Você sabia que Deus, o Senhor, já afastou muita gente má do seu caminho? Muita gente má. Muitas pessoas que iriam te prejudicar ali num futuro próximo, Deus tirou da sua vida. Meu anjo, você não tem ideia de quantos livramentos o Senhor já te deu. De quantas pessoas más o Senhor já nos livrou. Não apenas já nos livrou, mas continua nos livrando. Olha, eu tenho certeza que se você chegou aqui nesse vídeo, não foi por acaso. Eu sempre digo, Paulo, Leila, Marluce, Sônia, Joana, Vera, Cida, membros aqui do canal, que não existem acasos. Deus nunca erra nas suas escolhas. E Deus, na verdade, não errou. Santana, Liz, Maria, Luciana, bem, todos aqui. Janir, Edileia, Leia, Nádia. Deus não errou em fazer o que Ele fez por nós. Deus não errou em afastar algumas pessoas que simplesmente sumiram da nossa vida. Por algum motivo ou outro se afastaram e disseram: eu não quero mais a sua amizade, não quero mais ver você, não quero mais, enfim. Meu anjo, a verdade é que o Senhor, Jani, Ele já fez tantas coisas que nós nem percebemos. Mas Ele é um Deus de milagres. Mesmo nós não percebendo, a grandeza de Deus, o que Ele fez por nós, Ele continua fazendo. Porque Ele nos ama incondicionalmente. O que é um amor incondicional? Sabe o que é amor incondicional? Amor incondicional é, independentemente se a pessoa tem algo a te oferecer, ela te ama pelo fato de você ser você. Mesmo você não a amando, não a retribuindo o amor, ou fazendo coisas erradas, ela continua amando. Ela continua amando. Ou seja, é como o amor de mãe, Por mais que o filho faça suas travessuras, cometa os seus erros, às vezes fale com um tom diferente, brigue com a mãe, Por mais que o filho às vezes não valorize a mãe ou o pai deixa de amar por isso? Não é verdade? A mãe continua amando, ou seja, o filho continua sendo filho. Independentemente de tudo, o filho continua sendo filho. Se o filho fez uma coisa errada, se o filho teve que pagar aquilo que fez, se o filho saiu do caminho, se desvirtuou do caminho, fez tudo ao contrário, fez tudo errado, mesmo assim o filho vai continuar sendo filho. E a mãe, vai continuar amando o seu filho. Meu anjo, o amor incondicional é esse. Mesmo eu não tendo nada a te oferecer, eu vou te amar. Sabe que Deus, esse é o amor de Deus. Quando a gente fala em amor incondicional, a gente vai ao versículo de João, Porque Deus, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, veja, que deu o seu Filho unigênito, o único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, mesmo a pessoa não valorizando, não reconhecendo, não amando, Deus fez a entrega do seu Filho Jesus por amor. Isso é amor, minha gente. Mesmo o irmão brigando com a irmã, ou a irmã brigando com o irmão, vice-versa, não deixa de ser irmão.
Talvez os irmãos não se falam. Há quanto tempo que não ficam anos sem se falar? Ele não é mais meu irmão. Não adianta, ele é o seu irmão. Mesmo você querendo ou não, a pessoa tem o seu sangue, tem os seus laços, continua sendo irmão. Meu anjo, isso é amor. Mesmo eu não tendo nada a oferecer, mesmo a pessoa não me amando, não me respeitando, né? Eu não posso mudar o meu amor. O amor não muda. O amor sempre é amor. É assim o amor de Deus pelos seus filhos. Mesmo o filho saindo dos trechos, saindo dos trilhos, mesmo o filho dizendo tanta coisa, o pai dizendo, filho, mesmo o filho aprontando. Sabe qual é o exemplo de amor? Jesus, Carlos e Paulo, Jesus, ele contou uma história, uma fábula, né? É muito bem conhecida, eu quero compartilhar com você aqui. Mas antes eu quero, meu irmão Paulo, que Deus te abençoe, que o Senhor te prospere, amém? Glória a Deus, que Deus te abençoe cada dia mais, amém, irmão Paulo, irmão Carlos, Deus abençoe, membro aqui do nosso canal, membro ouro aqui, que Deus te abençoe, viu, Carlos? E Paulo também, Luzia e todos aqui. Vamos lá. Jesus, ele deu um exemplo muito lindo, muito maravilhoso e fantástico do que é amor. Jesus nos ensinou. Você muito provavelmente já deve ter aqui ouvido a história, né, que Jesus contou do filho pródigo. Já ouviu a história do filho pródigo? Conta aqui pro teu profeta. Já ouviu? Tá, eu vou rapidamente aqui, só para ilustrar o que é um amor verdadeiro, né? O filho, ele não estava se sentindo mais confortável na casa do pai. E disse, pai, eu quero ir embora daqui. Veja bem, essa história não sou eu que conto, essa história foi Jesus que contou, tá? Pai, eu não quero mais estar aqui, eu não estou mais bem confortável aqui. Ah, pai, eu quero a minha independência. Veja bem, Jesus contando isso. Eu quero minha independência, pai. E o pai disse, mas filho, você tem tudo aqui, você tem... Eu imagino a conversa, né, entre os dois. Você tem tudo, não, nada te falta, eu te dou tudo, eu supro todas as suas necessidades, aqui é um lugar maravilhoso, que todo mundo gostaria de estar aqui. Ah, pai, eu não quero, pai, eu quero ser feliz, eu quero conhecer o mundo, eu quero outras coisas, eu não quero isso, pai, eu quero me aventurar nesse mundo aí, pai. E por isso, eu quero aquilo que me pertence como herança. Eu quero que o Senhor me dê aquilo que eu tenho de direito como filho. Tá, então o pai disse, filho, essa é a sua decisão mesmo, filho? O filho disse, pai. Ok, filho. Então, eu acredito aqui, né, que o pai, ele deu um saco de dinheiro, né, com muito dinheiro e ouros para o seu filho, e disse, meu filho, que Deus te abençoe. Eu te abençoo, meu filho. E o filho saiu da casa do pai, saiu da terra, foi um lugar muito distante. Nesse meio do caminho, veja bem o que... Aqui, minha gente, eu estou ilustrando o que é amor, viu? O que é amor. O que significa a palavra amor, né? Se dá para explicar. Mas vamos lá. Jesus nos ensina o que é isso. Nos ensinou. No meio do caminho, o filho foi embora, né? E lá ele encontrou pelos caminhos, ali das estradas, pessoas que viram que ele tinha dinheiro e ele começou a compartilhar, encontrou lugares. Olha, foi tudo lindo, foi tudo maravilhoso, foi festa. E o dinheiro foi se indo, foi se consumindo e tinha um monte de pessoas. E a vida muitas vezes é assim. A vida nos ensina isso, que quando a gente tem, muita gente está do lado. E quando se some os recursos, quando se some aquilo que você pode oferecer, todo mundo vai embora, né? Todo mundo vai embora. É por isso, minha gente, que é melhor, Paulo, Aparecida, Elaine, Luzia, Nelise, Francisca, é melhor ter pouquíssimo, do que ter muitos, e os muitos estão ali só para se aproveitar daquilo que você pode oferecer, né? Os muitos com falsidade, existem poucos com verdade e os muitos com falsidade. Eu prefiro pouquíssimo, não é qualquer um, sabe? Às vezes a vida nos ensina isso, que nós devemos ser seletivos, sim, seletivos. O
que é isso, profetas seletivos? Não é todo mundo, não é todo mundo que pode se aproximar, não é todo mundo que pode contemplar a sua casa, entrar, enfim, fazer parte da sua história, da sua vida. Porque se você deixar qualquer pessoa e não selecionar, você está entendendo, meu? Não é uma questão de ser metido, ser bobo, profeta, não é assim, é todo mundo, não é. Olha, você é importante, você é uma joia rara, preciosa de Deus. E nem todo mundo tem esse coração que você tem, essa sinceridade que você tem, nem todo mundo tem as boas intenções que você tem. Só que o filho pródigo foi imprudente. Ele gastou com todo mundo. Ele achou que todo mundo era bom porque ele já estava lá acostumado na casa do pai. Tinha tudo. E vamos lá, ele foi gastando, consumindo. E tinha amigos e festas, maravilha. Né? Eu não sei se você, na vida, já se esbarrou no momento em que nada tinha mais. Em que agora todas as pessoas já sumiram. E agora? Você teve que, por você mesmo, né, se reconstruir, recomeçar, né? Pois bem, o filho pródigo, quando acabou todo o dinheiro, tudo aquilo que ele tinha de herança do pai, ele tinha ajudado muita gente, tinha dado comida, festa e muita coisa. Então, o filho se deparou naquele momento em que o dinheiro se acabou. Bem, a história na verdade não conta quanto tempo, né? Mas conta que aconteceu. Conta o que Jesus estava ali explicando para a multidão. Então, aquele garoto, né, muito inexperiente, ingênuo, né, começou a bater na porta dos amigos, aquelas pessoas que eram amigas e que amavam e que gostavam dele, dizendo: ô fulano, você não tem um pouso para mim aí? Mas o que aconteceu? Olha, o dinheiro acabou. Eu gastei tudo que meu pai me deu. Tem um lugarzinho para me ficar essa noite? Aí, não. Acabou o dinheiro? Não tem. Desculpa. Olha, não dá para ficar, não tem lugar aqui. E ele começou a bater de porta em porta, pedindo lugar para ficar, e ninguém cedeu um lugar para ele. E sim, Lourdes, o dinheiro acabou e os amigos também acabaram, né? Amigos, entre aspas. Então, veja bem o que aconteceu. Ele tinha que arrumar um emprego, porque ele gastou tudo o que seu pai tinha dado, toda a herança. E agora? Poxa, alguma coisa eu tenho que fazer para poder ganhar vida, né? Então, ele foi pedir emprego em todos os lugares. Ninguém deu emprego para ele. Ninguém deu oportunidade para aquele rapaz. Ninguém deu oportunidade para aquele rapaz recomeçar a vida. E lá pelas tantas ele encontra, veja bem, estou explicando o que é amor, tá? Falamos em amor, vamos lá. E lá pelas tantas, alguém deu oportunidade. Qual que era o emprego? Era dar comida, né, aos suínos, aos porcos. Dar comida aos suínos. O único emprego que ele tinha. Só que a comida que ele tinha que comer era a mesma comida ali. As lavagens, como dizem, né? Imagina a decepção de um jovem rico, com tudo, milionário, gastou tudo, foi muito inconsequente, achou que as pessoas eram verdadeiras e era todo mundo falso, pediu ajuda quando mais precisava e ninguém ofereceu, pediu emprego que precisava e ninguém deu, só o que sobrou foi dar comida aos suínos. Restos. E ali, né? Veja bem, minha gente, essa história Jesus contou. E ali, então, o garoto dando comida, comendo aquelas coisas horríveis, ele se caiu em si e disse: poxa, eu aqui, comendo isso. E os empregados lá do meu pai, lá os empregados com a melhor comida que tem, tendo tudo, eu aqui. Ah, Senhor, o que eu estou fazendo aqui? Sabe aquele momento que a gente cai em si, ou que o ser humano cai em si, e vê o quanto ele errou, o quanto ele foi inconsequente, o quanto ele foi ingênuo, o quanto ele foi inocente demais, o quanto ele confiou demais, e vê o grande erro que cometeu? Pois é, isso.
Foi isso que aconteceu. Aquele garoto, ele disse, poxa, e agora? Eu me submeto a isso? Eu continuo nessa vida? Ou volto à casa do pai? Ele pensou inúmeras vezes, e chorando, triste, amargurado, com fome, olha, com muitos sentimentos de decepção, porque o ser humano nos decepciona, né? Quantas vezes, minha gente, você já se decepcionou com pessoas? Pessoas já se decepcionaram, já te decepcionaram muito. Quantas vezes? Quantas vezes? Pessoas se afastaram, olha, veja bem, hoje você sabe que muita gente que se afastou foi melhor assim. Foi melhor assim. A melhor coisa na vida da gente, meu anjo, é pessoas falsas saírem do nosso caminho, se afastarem de nós. São pessoas que não eram verdadeiras, que não eram boas, eram pessoas más, saírem do nosso caminho. Essa é a melhor coisa que tem. Só que quando a gente sente, né, a perda, o coração humano sofre, sente o impacto, mas logo depois se recompõe. E aquele garoto estava numa encruzilhada. Poxa, será que eu vou? Não vou? Será que eu... Olha o erro que eu cometi, olha o que eu fiz, eu gastei tudo que meu pai me deu. Olha que inconsequência, olha o que eu fiz. Ele caiu em si. Mas nunca é tarde. Quando a gente tem um pai que está sempre de braços abertos a nos receber. Não importa onde você errou, o que você fez, onde você parou, em que lugar da vida, né? A Bíblia diz, né, que Jesus falou que aquele garoto estava lá no fundo do poço, nas últimas instâncias de tudo. Sem onde morar, sem onde pousar, sem o que comer, sem ninguém para ajudar, sem amigos, sem família, sem ninguém. Só ele e Deus. Meu anjo, veja bem. Ele e Deus. Eu chego a me arrepiar aqui de falar de tão forte que é essa palavra. Em momentos da vida, vai ser assim. Vai ser assim. Como, meu profeta? Só vai estar você e Deus. Sim, você vai sentir um pouco sozinho de pessoas físicas, né? Mas só vai ter você e Deus. Curta esse vídeo se você não curtiu. Pode compartilhar se você não compartilhou. Manda no WhatsApp, manda para mais alguém. Pode isso, faz isso. Eu já vou continuar liberando essa palavra aqui. Deixa Deus te usar, dando um like aqui no YouTube, curtindo, para que mais pessoas recebam essa palavra tão forte, tão abençoada, como você está recebendo aqui agora. Faz isso. Isso. Tá. Continuamos aqui. Se saíram da sua vida, agradeça a Deus. Não eram pessoas boas, na verdade. Não eram para estar na sua vida e nem no seu caminho. Não, não, não. Graças a Deus que acabou, graças a Deus que saiu, graças a Deus e graças a Deus. Não peça, e volta. Não, não volta não. Vai. Vai. Porque no momento que você mais precisou, aquela pessoa não estava lá. Então, no momento de muita solidão, no momento de muito arrependimento por tudo que tinha feito, aquele garoto, ele se ajoelha e começa a falar com Deus, começa a fazer ali a sua oração. E dizer, Pai, eu errei. Eu errei. Eu pequei contra os céus e contra ti. O que eu faço, Deus, agora? O que eu faço, Deus?
Aí Deus deu uma ideia. Deus disse: meu filho, volta à casa do teu pai lá. E vem aquela ideia, sabe? Voltarei à casa do meu pai. Eu voltarei à casa do meu pai e vou dizer: pai, eu pequei contra os céus, contra Deus e contra o Senhor, meu pai. Eu já nem sou digno de ser chamado teu filho, pai. Pelo menos me faça como dos teus empregados, que pelo menos eles têm comida para comer. Pai, eu errei, pai. Eu vou fazer isso. Eu vou voltar para a casa do pai. Decidi, aquele garoto decidiu. Não importa as consequências, o que o pai vai falar, o que ele vai fazer, mas ele estava preparado. Bom, pelo menos um empregado você, pelo menos comida na mesa eu vou ter e eu vou voltar. E a Bíblia diz que aquele garoto levantou do chão e decidiu-se a voltar. E decidiu voltar à casa do pai. E caminhou, não tinha nada. Ele não tinha mais nada, ele foi a pé. Perdeu tudo. Se tinha meio de transporte, não foi de a pé. Foi com a roupa do corpo, porque não tinha nada mais. E caminhou, e andou, lá se foi horas, talvez dias, né? E de repente avistou lá de longe a casa do pai. Tá lá! Agora vou chegar. E ele começou a caminhar mais rápido quando estava chegando próximo da casa do pai, seus olhos começaram a avistar e então o rei, aquele pai, estava na frente da sua casa. E ele disse: será que é quem eu estou vendo? Veja bem, essa história quem conta foi Jesus, não sou eu. Será que é quem eu estou vendo? Gente, venham! Todo mundo venham! O pai chamou todo mundo. Aquele é o meu filho. Eu conheço os passos, eu conheço o andar dele, é o meu filho. Ele estava perdido e foi achado. Aquele é o meu filho. E a Bíblia diz que o pai foi correndo. Quando viu que era o filho de verdade, foi correndo. E o filho também foi correndo ao encontro do pai. E os dois se abraçam. Mas quando os dois se abraçam, uma coisa diferente ali. Não era mais aquele garoto limpo, bonito, não, veio de a pé, sujo, meio que, sabe, cheirando não tão bom. Mesmo assim o pai abraçou e o filho disse: meu pai, me perdoa, meu pai. Eu vim aqui te pedir perdão, meu pai. Eu sei que faz tempo que eu não venho aqui, mas eu perdi tudo, pai. Eu achei que pessoas eram verdadeiras, eu achei que ia ser diferente. Pai, foi terrível, que experiência terrível, pai, me perdoa. Mas eu te peço, meu pai, não me manda embora, não me castiga. Faça-me como apenas um dos teus empregados, pelo menos eles têm o que comer, pai. Eu passei muita fome, pai, eu fiquei sem onde dormir, pai, me perdoa, pai. O que eu fiz? Eu errei, pai. Me perdoa. E aquele filho pródigo, né, que é a passagem, chorou muito. E o pai disse: traga um anel, traga uma túnica, preparem uma janta maravilhosa, porque o meu filho estava perdido e foi achado. Hoje vai ter festa nesse lugar. Hoje vai ter festa aqui. Meu filho, você sempre será o meu filho, independentemente do que você fez. Está entendendo o que é amor? Isso é amor. O filho foi, errou, mas o pai estava lá. Perdoou o filho e o filho aprendeu uma grande lição. Isso que é amor. Genuíno e verdadeiro. Esse
é o mesmo amor que Deus tem para conosco. O mesmo amor. Um amor genuíno, verdadeiro. Meu anjo, as pessoas saíram, deixa. Tem muita gente falsa mesmo. Não eram pessoas boas, não eram pessoas do seu nível. Pegou a visão, né? Pegou a visão. Eu vou orar agora. Curta o vídeo, depois você vai compartilhar. Pai, estamos aqui na sua presença gloriosa e maravilhosa, Deus. Ah, Senhor, que palavra poderosa. Que maravilhoso, Pai, poder contemplar a sua glória, o seu amor. Obrigado porque o Senhor nos ama, o Senhor é amor e o seu amor incondicional. Aqueles que saíram não eram para estar, não eram para ficar, não eram pessoas boas. Abençoe todos aqueles que curtiram esse vídeo, comentaram e compartilharam. Todos que estão aqui nesta mesma fé, orando conosco, orando conosco. Pai, obrigado pelo seu amor e porque o Senhor nos ama. Independentemente do que fizemos, das falhas, dos erros, o Senhor continua nos amando. Obrigado. Pai, eu quero aqui abençoar a todos os semeadores da prosperidade, os ofertantes, os dizimistas, as colunas aqui do nosso ministério. Deus, prospera, abençoa, abra as portas, prospera e multiplica, Pai, as suas bênçãos na vida de cada um, em nome de Jesus. Eu te abençoo, meu anjo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém e graças a Deus. Deus te abençoe. Deus te abençoe.